Oi, tudo bem? Bom Tudo dia. bem? Alô, alô, alô. Tudo bom? A gente está te ouvindo direitinho. A Wanda já até O falou. áudio tá bom? Tá ótimo, tá tudo perfeito. A Wanda já falou aqui, bom dia, o professor Siddhartha é excelente. Então eu já vou começar a Cid. Te apresentando rapidamente, eu já falei para eles que você é professor da Faculdade Nacional de Direito, né? Então da UFRJ. Siddhartha, que é mestre, doutor e pós-doutorando em Direito Internacional pela UERJ e coordenador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Siddhartha e eu queria começar agradecendo ele por ter aceitado o nosso convite. E a gente está recebendo o professor Siddhartha para conversar um pouco sobre um assunto que ele domina muito, que é a questão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o papel da Corte, o que ela faz, sobre algumas das decisões da Corte e sobre... a gente vai fazer algumas reflexões sobre a função da Corte nesse momento que a gente vive. Então, obrigada, Siddhartha, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Isabela, que é uma amiga muito querida desde a época do doutorado, porque eu fiz doutorado em internacional, mas eu puxei todas as matérias de constitucional também. Enfim, que eu fiz o mestrado lá na UF em Direito Constitucional e sou professor de constitucional. Então, eu sempre fiz esse bate-bola entre as duas áreas que eu acho que a gente aprende, cresce bastante, assim. E o tema da corte propicia isso, né? Como é que o STF cita, enfim, qual o status tratado de direitos humanos, a hierarquia. Acho que é um tema super atual e relevante, Com tanto para o certeza, direito constitucional quanto para o direito internacional. sem dúvida. E o Eu, professor Berg Nunes está mandando um abraço para a gente, queria mandar um abraço para ele de volta. E eu agora... adorava os nossos debates na turma do Zé Vicente. Uhum. Ah, era muito boa, foi uma das melhores matérias. Excelente mesmo. O Cid, eu ia te pedir para falar um pouquinho do seu livro e para depois a gente já entrar no assunto, porque você tem um livro que é exatamente sobre o tema que a gente vai abordar hoje, né? Já deixei aqui, ó, que é esse daqui, ó. A Corte Interamericana como Tribunal Constitucional. Foi o tema da minha tese de doutorado lá pela UERJ. Uhum. Foi indicado ao prêmio de melhor tese 2017 para CAPES e saiu com o prefácio do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que é presidente da Corte Interamericana. Uma referência no assunto, né? Conta pra gente um pouco, Cid, então, para todo mundo que está ouvindo, primeiro, o que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que papel ela desempenha e que relação que a gente pode estabelecer aí entre esse órgão e os nossos órgãos internos. Bom, vamos lá. Primeiro, ela é uma corte internacional. Ela Uhum, não é uma corte estrangeira. uhum, Essa distinção é fundamental. Pode parecer bobo para quem conhece um pouquinho de direito internacional, mas muitas vezes na prática, até a indexação do STF está errada. Cita no final, não dentro do acordo, mas geralmente embaixo da ementa, como corte estrangeira, como se fosse uma Suprema Corte norte-americana ou uma Suprema Corte Federal Alemã, um tribunal plurinacional uhum, da Bolívia. E não é nada disso. uhum, É, a Corte Interamericana é uma corte de direito internacional. uhum, Ela tem seu fundamento na Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, que o uhum, Brasil assinou e ratificou em 92, uhum, mas não basta só assinar essa convenção. Você tem que dizer expressamente que aceita a jurisdição da corte. Isso o Brasil fez em 98. E a partir do momento que a gente faz isso, como é que as decisões da corte vão se refletir no direito interno? Esse é um ponto muito bom, porque uma excelente pergunta, porque a gente tem todo um debate de mais de 30 anos, muito mais, de como se internaliza um tratado de direitos humanos e qual o status. Uhum, Mas a gente não tem o mesmo nível de debate de como você internaliza uma decisão de uma corte internacional. uhum, Você não tem. É, Tem alguns projetos uhum, de lei na Câmara uhum, e no Senado também. Por exemplo, o projeto do Cardoso, enfim, que foi ministro da Justiça da Dilma e na uhum, época era deputado, para regulamentar essa questão. Do uhum, Randolph também, enfim, mas o fato é que não tem
uma regulamentação específica. Tem um dispositivo constitucional na DCT que fala que o Brasil propugnará por um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, mas a regulamentação mesmo de como se internaliza a decisão não é clara. Então isso é mais uma praxe quase que costumeira mesmo. E o que E que vem assim, acontecendo? o que vem acontecendo é basicamente o seguinte: é, a doutrina entende que a natureza jurídica da decisão da corte é título executivo judicial, Uhum. então não vai precisar de um exequatur, como precisaria de uma sentença de uma corte estrangeira. Isabela é juíza, enfim, sabe bem dessas questões, tanto do exequatur quanto do auxílio direto, eventualmente, quando não tem essa internalização. A sentença da Corte Interamericana não, ela vale imediatamente. Na prática, o que tem acontecido é que, enfim, o presidente e os ministros editam um decreto determinando o seu cumprimento. E, no caso brasileiro, a parte pecuniária geralmente é paga, a Uhum. parte em dinheiro é Uhum. paga, o Brasil costuma pagar e os outros países também. Agora, tem todo um rol de indenização que não é pecuniária, porque nos direitos humanos tem essa singularidade. Não basta só você pagar o dinheiro à pessoa que você não vai recompor a violação de direitos humanos ou minimizar a anterior. Uhum. Então são temas complexos de construir uma política pública para a pessoa com deficiência, como Daniel Ximenes Lopes, de construir um presídio, como o caso Urso Branco, Uhum. de rever a política pública de segurança aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no caso do Favela Nova Brasília, que tem toda uma questão muito delicada e complexa dos autos de resistência, com execuções sumárias que precisam ser revistas, essa tipo de política pública. Então, assim, essa parte da execução do que é condenação não pecuniária é Uhum. muito complexa, porque exige uma atuação coordenada. Não basta um ministro editar um decreto e mandar pagar, porque não vai resolver isso. Vi que o Felipe Renault mandou um abraço aqui. Eu tô com um livro dele para entregar para ele, que ele comprou e falou que queria autografado. Ô Cid, eu queria depois conversar com você sobre todos esses casos que você já destacou, já destacou para a gente, são casos de grande repercussão. Mas antes da gente passar para isso, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está acompanhando a gente, que tipo de casos a Corte Interamericana de Direitos Humanos decide? Que tipo de caso vai para lá? Qual é o procedimento? Quem são os julgadores dessa corte? Enfim, para o pessoal conseguir ter uma ideia melhor da estrutura desse órgão. Não, com certeza. Esse é um ponto que, aproveitando que o professor Gerlin Nunes, o amigo querido lá de Minas, entrou, acho que o pessoal de processo civil precisa até avançar nesse aspecto, assim, e trabalhar mais esse processo internacional, Uhum. porque a própria Convenção Americana explica isso no 44. Primeiro, você tem que coordenar o Sistema Nacional de Proteção de Direitos Humanos, quando tiver uma violação, com o internacional. E para isso, a regra base é você tem que esgotar os recursos internos. A Uhum. regra é que você não vai direto ao sistema interamericano. Primeiro você procura a Isabela, enfim, a juíza, por exemplo, em caso de uma violação de um direito fundamental. E só quando você percorrer todas as instâncias é que aí sim você pode levar até a Comissão Interamericana. Uhum. A Comissão Interamericana vai ser uma instância de tentativa de conciliação com o Estado e a parte lesionada para recompor aquele direito. Uhum. Caso se frustre essa tentativa do Estado cumprir espontaneamente, é que aí sim se leva para a Corte Interamericana. Eu gosto de fazer uma analogia que é mais ou menos como se a comissão fosse o Ministério Público Uhum. e a Corte Interamericana uma corte constitucional. Então, assim, quando você leva para o Ministério Público, você vai ter aqueles taques, a tentativa de ajustar a conduta. É um pouco simplificando, porque tem várias exceções, não dá para fazer um paralelo exato, Uhum. mais ou menos isso. E só no caso do sistema interamericano, única e exclusivamente a comissão que pode levar um caso até a corte. Então, o procedimento básico é Uhum. mais ou menos esse. Tem Então, nuances. tentar esgotar, precisa tentar resolver o problema internamente. Se você não consegue resolver internamente, você leva à comissão. A comissão que atuaria, então, como uma mediadora desse conflito,
entre, acho que aquele reclamante, digamos assim, e o país. E se isso não dá certo, você leva à corte. E aí você falou um pouco sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse sistema é composto pela corte, pela comissão, ou tem algum outro órgão além deles dois? Veja, o sistema é mais amplo como um todo. A comissão é parte da OEA, que é uma organização internacional de caráter intergovernamental e que reúne os 35 países da América. Uhum. Então, assim, órgão importante da OEA, dois órgãos, na verdade, é tanto o secretariado, enfim, o Luiz Almagro, por exemplo, que preside hoje, quanto a Assembleia Geral, que reúne todos esses 35 países. A Assembleia também emite uma série de resoluções para padronizar e harmonizar o direito interno, propostas de tratados. Então, assim, não é um sistema de proteção única e exclusivamente judicial, ele tem um caráter político, diplomático mais amplo. E a comissão faz parte desse órgão, digamos assim, quase judicial, porque ele Uhum. tem essa função de promoção, Uhum. tem essa função de poder também emitir pareceres, estudos, etc., mas tem sistema de petições e casos nessa tentativa consensual. Já a corte é parte da Convenção Americana, ela não Uhum. é parte propriamente da OEA. Tanto que Uhum. se você for no site da OEA, ela não tá lá. Mas, por essa convenção, 21 países assinaram a Convenção Americana, ratificaram, aceitaram a jurisdição obrigatória, que a gente explicou, e se vinculam a ela. Então é um órgão mais amplo, mas tem outros órgãos. Por exemplo, acho que pouca gente sabe, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Comitê Jurídico Interamericano, que é um Olha, dos poucos órgãos do sistema que ficam fora de Washington, como fica a comissão, ou da Costa Rica, como fica a corte. O comitê, ele chamava Comitê de Juristas Internacionais, Comitê de Neutralidade, e aí ele fica atravessando a Presidente Vargas, você sai ali da UFRJ, uhum. enfim, dentro do Palácio do Itamaraty. Caramba. Então é pertinho. A gente firmou um convênio entre o Núcleo Interamericano de Uhum. Direitos Humanos que eu coordeno e o comitê, porque uma das funções do comitê principais é organizar o curso de Direito Internacional da OEA, que há 46 anos ocorre aqui no Rio. Eles antes alugavam hotéis, espaços privados para realizar esse curso. E ano passado foi a primeira vez que fizeram o curso em parceria com a universidade. Então a gente teve algumas prerrogativas aí, foi muito interessante, aprendi muito com o Uhum. pessoal que veio do mundo inteiro. É como Parabéns. se, mal comparando, o curso de AIA viesse para universidade, porque esse é o segundo curso mais antigo do mundo. É Aí eu incrível. brinco que não dava para trazer o Palácio de Paz, que era muito grande. Agora fala pra gente, Cid, um pouquinho sobre o núcleo também. O trabalho que vocês fazem no núcleo. Então, o núcleo, ele reúne uma série de projetos de pesquisa e de extensão. A gente tem um site, que é o nidh.com.br, tem vários professores, enfim, o professor Daniel Capec, que já fez a live aqui no New Law, Ele a até professora Carolina Cirilo, que trabalha com constitucionalismo sul-americano, que é professora da Universidade de Buenos Aires também, o professor Felipe Almeida, que trabalha temas interessantíssimos sobre justiça racial, Uhum. e no meu caso específico, eu coordeno a casoteca da Corte Interamericana. Então nós, e não só eu, tipo, um grupo de alunos, pesquisadores, professores, a gente faz resumos e análise dos casos da Corte e disponibiliza no site. Você pode assinar o informativo e receber toda quarta-feira, ou acessar por grupo vulnerável, que teve seu direito violado, país ou tema. A gente fez um bloco agora de casos sobre liberdade sindical, por exemplo, bem interessante porque tem uma audiência pública aberta na Corte Interamericana sobre o tema. A gente fez um estudo de cerca de 100 páginas, mais ou menos, usando todos os principais casos a respeito disso. Então, assim, diante da proximidade do 1º de maio, aí, enfim, é Uhum. pouco mais de uma semana, Uhum. acho que esse é um tema bastante relevante. E o Com- segundo projeto é a Clínica Interamericana de Direitos Humanos, que é o Uhum. nosso projeto de extensão para atuação prática. A Uhum. gente está com uma parceria também com a Comissão de Direito Internacional da OAB. A gente está Uhum. fazendo até uma manifestação lá sobre
a Covid-19 e as resoluções da OMS, a relação com o sistema interamericano, que também é um tema super atual. Ô Cid, deixa eu aproveitar que você está falando sobre esses casos específicos e te pedir para trazer para as pessoas que estão ouvindo alguns casos paradigmáticos da corte, o que ela decidiu e qual foi a resposta do Brasil a essas demandas. Não, foi muito bom você perguntar isso, porque eu acho que quem começa a estudar o sistema fica um pouco perdido com a quantidade de casos. Você Uhum, tem mais de 300 sentenças específicas de direitos fundamentais e você tem mais de 1.500 medidas provisionais para casos de urgência, uhum, além de mais ou menos 25 opiniões consultivas. Então, assim, é muita coisa. O que eu procurei fazer até na tese, para quem está começando a estudar, poder ter um guia dessa jurisprudência que ajude a uhum, entender a lógica, a estrutura base do sistema. É catalogar esse grupo de casos por ciclos. uhum, E aí eu criei 4 ciclos. É um uhum. ciclo de casos hondurenhos, um ciclo de casos peruano, um ciclo de casos colombiano e um ciclo de casos brasileiros. Vamos falar sobre os brasileiros para a gente entender como Vamos, que a corte tá conseguindo influenciar a gente de uma forma ou de outra? vamos. Por exemplo, no Brasil, você tem 7 casos de medidas provisionais, que são casos urgentes, com risco de dano irreparável e gravidade. Fala para o pessoal o que é E- medida provisional, é como se fosse uma antecipação de É, tutela, alguma coisa assim? o paralelo não é exato com a antecipação de tutela, embora tenha esses requisitos comuns aí de Uhum, urgência e relevância, verossimilhança, uhum, etc. Mas ele tem natureza tutelar mesmo, não necessariamente depois vai ter uma sentença confirmando. uhum, E mais, ela tem uma singularidade também, porque a medida provisional pode reiterar e supervisionar a anterior. Por exemplo, Urso Branco. Um juiz transferiu alguns presos da cela de seguro para uhum. outra cela comum, Fala pra gente misturando o com que é o presos. branco, que o pessoal também Então, precisa. esse caso Urso Branco, que Uhum, condenou o Brasil, ele é de 2002. É o primeiro caso propriamente brasileiro. É uma medida provisional. uhum, E o ato que levou à condenação do Brasil foi que um juiz transferiu um preso de uma uhum. cela de seguro para a cela normal, e isso gerou o assassinato de mais de 50 pessoas do dia para a noite. E o que aconteceu? Com isso, foi acionada a Comissão Interamericana e falou: olha, você precisa de uma medida cautelar. Brasil, essa superlotação, com mais de 1.500 pessoas, está deflagrando esse tipo de atividade, onde tem um assassinato sistemático de pessoas. Você tem que reduzir a superlotação, controlar a entrada de armas, ver quem já cumpriu a pena e liberar. A comissão notificou o Brasil se quedou inerte, se levou o caso até a Corte Interamericana. A Corte reiterou as medidas provisionais durante 10 anos, Isabela. Todo ano. Então, às vezes, você acha esse caso num parágrafo do livro, mas esse caso, na verdade, a rigor, são 10 casos. Porque todo ano era uma medida provisional nova, reconhecendo novas violações e cobrando o cumprimento da primeira de reduzir a superlotação. Levou 10 anos, mas felizmente o Brasil cumpriu, construiu um outro presídio em Ariquemes, que é uma cidade vizinha de Rondônia, lá desse presídio Sul Branco, e ao reduzir essa superlotação, se atendeu os padrões de proteção de direitos humanos. Então foi um pouco por Uhum. aí. Então, a gente está vendo, por exemplo, que a corte decidiu um caso envolvendo os direitos humanos dos presos, as pessoas que estavam no sistema carcerário, se manifestou em relação ao Brasil. Você falou para a gente também que teve um outro caso, que acho que era um caso famoso também dos deficientes, não é? Conta para a gente Sim, mais sobre essa situação. esses casos das pessoas privadas de liberdade, eu até faço um paralelo com a tese do Carlos Alexandre, do Daniel, lá da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, que eu falo que tem um estado de coisas inconvencional, dessa violação massiva. Ele não é, tipo, tem vários outros casos análogos a esse. Uhum, E no âmbito das sentenças, o Brasil é criativo na violação de direitos humanos. Assim, tem muitos grupos vulneráveis que têm seus direitos fundamentais violados. uhum, Então,
no caso Damião Ximenes Lopes, que é esse que você falava, o que que aconteceu? O Damião foi internado numa clínica de repouso lá em Sobral, lá no Ceará, que Uhum, tinha um convênio com o SUS. uhum, Era uma pessoa com deficiência mental. uhum, Ele queria ficar mais tempo no banho, os enfermeiros queriam tirar ele, ele se recusou, os enfermeiros bateram nele. uhum. E 3 dias depois ele veio a falecer. Bateram, Então, né, então. Nossa Senhora. teve insuficiência respiratória, enfim. Tem até um filme muito bom sobre essa questão manicomial e Uhum. hospitalocêntricas da Nise da Silveira, que é uma precursora nesse sentido. Eu gosto muito desse filme. Muito, muito tocante, muito Uhum. sensível, Uhum. enfim. E a respeito justamente dessa necessidade de ouvir as pessoas de outras formas, né? Só queria tomar um pouco mais, um pouquinho, ficar um pouquinho mais no banho e só bater nele por causa disso não tem sentido. Uhum. O que que aconteceu? Esse caso se arrastou durante 15 anos na justiça, teve uma ação civil pública contra a clínica, não teve o esgotamento de todas as instâncias no sentido formal. Só que 10, 15 anos esperando uma resposta e aquilo não vem, a Uhum. corte entende que os recursos estão esgotados de Uhum. fato, é o Nossa, esgotamento super interessante material. para o pessoal Esse- entender, né? O que é esgotamento de recurso, que não é só você conseguir realmente, de fato, cumprir, né, todos os requisitos, mas também tem essa questão do tempo, como se fosse uma razoável duração do processo, que a inércia também configura esse tipo de violação, né? Exato. E tipo, essa omissão, né, durante muito tempo, essa garantia da razoável duração do processo é muito interessante. Está no artigo 8º da Convenção Americana. A gente tem Uhum. até um caso que é o sétimo Garibaldi Uhum. versus Brasil, onde os Sem Terra, o movimento MST, tipo, estavam protestando contra uma fazenda improdutiva e o dono da fazenda mandou capangas, a polícia não investigou corretamente, atiraram e mataram o sétimo. Uma pessoa foi assassinada na frente de umas 50 Uhum. e ninguém fez nada. Então a corte traçou até alguns parâmetros para verificar a razoável duração do processo, Uhum. como colaboração das partes lesionadas, postura do Estado, complexidade do caso. Então, esse é um tema que os parâmetros estão bem arrumados na corte, e é um outro caso também de um grupo vulnerável, que são os movimentos sociais por luta na terra, né? Que não podem ser tratados como terroristas, enfim, como que é o nosso presidente. Uhum. Então, assim, esses são outros dois casos. E geralmente as sentenças da corte tratam justamente de grupos vulnerabilizados por essas políticas públicas estatais. Uhum. Ô Cid, deixa eu te perguntar, tem algum caso rolando aí que a gente esteja esperando manifestação da corte que seja relevante para o Brasil ou para a América, digamos assim? Tem alguma coisa agora acontecendo que vocês estejam esperando aí resposta ou estamos dentro das violações normais de direitos humanos? Como é que estão as coisas? Olha, as violações a direitos humanos no sistema interamericano nunca são normais. É sempre uma coisa bárbara e são sempre casos dentro de uma lógica de litigância estratégica, que são representativos de uma série de outros. Então, Uhum. quando a gente fala de urso branco, a gente tem esse exemplo, mas Carandiru. Voltamos, graças a Deus, que a conversa Ah, que foi bom, que bom. boa. Vamos retomar de onde a gente parou, então. Você estava contando para a gente, você ia começar a falar sobre os casos pendentes de julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse momento, e eu te perguntei se tinha alguma coisa que chamava a sua atenção. E aí você falou que as violações de direitos humanos nas Américas sempre chamam muito a atenção. Conta para a gente, então, um pouco sobre o que está acontecendo. Bom, tem um caso de feminicídio em Hum, Pernambuco que a hum, comissão levou para a Corte Interamericana. Esse é um ponto, acho que, bastante atual, sensível.
em especial porque, embora o caso Favela Nova Brasília aqui do Rio, que a corte já condenou o país, tenha alguns aspectos relacionados à violência e discriminação de gênero, Uhum. acho que o primeiro plano era a violência policial na favela, Conta enfim. pra gente um pouquinho sobre esse caso que você está falando primeiro para situar a gente, depois conta pra gente sobre esse outro caso do feminicídio. Então, esse caso do feminicídio, o que que aconteceu? Um deputado marcou um encontro com a senhora, que agora me fugiu o nome, acho que é Júlia, enfim, Uhum. e num motel, Uhum. e dias depois ela aparece assassinada Uhum. e não se localiza, e etc. Então, assim, é, a investigação não anda, Uhum. teve toda uma demora, até por se tratar de um parlamentar, eu Uhum. acredito que isso também tenha interferido. Teria que ver em detalhes os casos, as provas, etc. Mas é o que tudo indica é isso. E o Brasil não deu continuidade a esse processo de investigação. Eu acho que vai ser muito interessante ver esse caso no Brasil, porque talvez seja o primeiro específico da corte sobre violência e discriminação de gênero. Uhum. Os anteriores, como eu falei, tipo o Favela Nova Brasília, Como é que era um é um pouco ponto desse dentro. Favela Nova Brasília pra gente? Porque o pessoal não sabe que caso é esse. Então vamos lá, muito bom você ter perguntado. É, teve uma operação em 1994 no complexo do Alemão. Uhum. A polícia subiu o morro e teve todo um processo de violência mesmo. Algumas meninas foram estupradas Uhum. nesse processo de ocupação. Uhum. Se alegou que as pessoas foram, eles agiram em legítima defesa, tal, que é o debate clássico dos autos de resistência. Uhum. Enfim, sem uma fundamentação mais detalhada. E Uhum. aí teve toda uma violação pelo Brasil do direito à vida, integridade física. Então a linguagem era muito mais essa. Uhum. Embora a questão de gênero apareça ali. E veja que é um caso de estupro, sabe? Uhum. O caso mais famoso, para além desse, que é da corte, acho que para o grande público esse caso não é tão conhecido, para quem estuda o sistema interamericano é bem conhecido, Uhum. o Favela Nova Brasília. Uhum. Agora, é o caso Maria da Penha, que não chegou à corte. O caso Maria da Penha, que todo mundo conhece, inúmeras reportagens, Uhum. enfim, ele parou na comissão. Quer dizer, às vezes essa negociação do relatório da comissão e o Brasil funciona, enfim, dá certo, e acabou que desencadeou toda uma série de políticas públicas, das delegacias da mulher, mudou um pouco a cultura jurídica da área, ainda que hoje a gente detecte outros problemas, a necessidade de avanço Uhum. nesse combate à violência e discriminação de gênero. Então, esse caso vai ser super interessante, porque Uhum. vai sair do espectro da negociação consensual do Maria da Penha e Uhum. vai sair também um debate específico de violência e discriminação de gênero do feminicídio que não estava tão consolidado na época do Favela Nova Brasília. Uhum. Então, assim, acho que esse caso vai ser bem interessante. Ô Cid, o Carlos Andrade mandou uma pergunta bacana para a gente. Como dar cumprimento às decisões da Corte que determinam punição a violações de direitos humanos, como Garibaldi, Gomes Lund e Herzog? Você Bom, eu acho assim, dá? é uma pergunta muito boa. Até o Carlos tem um livro sobre esses mandados de criminalização, que é Uhum. bem interessante, relacionando direito Explica para o penal e pessoal o direitos que é mandado humanos. de criminalização. É quando um dispositivo da Constituição ou dos tratados de direitos humanos determina que você vai ter que criar uma pena para proteger um determinado direito. Então, é o uso do direito penal para a proteção de direitos humanos, e aí tem as contradições Uhum. desse uso do direito penal também nessa proteção dos direitos humanos. E assim, essa questão do cumprimento de sentença, eu até gosto de brincar que tem um certo bullying com o direito internacional. Uhum. Porque essa mesma crítica ou não é tão intensamente feita, por exemplo, de como se cumpre uma decisão do STF. Verdade. Se você pega, por exemplo, o Renan Calheiros ignorou a Uhum. decisão do STF e ninguém
fala por isso que o STF não tem as decisões cumpridas. Ou ainda, o STF determinou a possibilidade da interrupção de gestação de feto anencéfalo, quando não tiver viabilidade da vida fora da barriga da mãe, Uhum. mas você vai no hospital, você não consegue fazer esse procedimento, porque exigem 2 laudos médicos e só tem um obstetra no hospital. Então, assim, esse problema de efetividade é um problema do direito como um todo, não é um problema da Corte Interamericana ou do direito internacional. Agora, eu acho que algumas coisas a gente poderia fazer para avançar nesse cumprimento. Uma delas é regulamentar, foi até a sua primeira pergunta, esse processo de cumprimento da decisão no plano interno. Acho que é transformar esses projetos de lei em uma regulamentação de como você cumpre isso. Então, acho que essa é uma primeira questão que é fundamental. E eu acho que também você precisaria fortalecer a Secretaria de Direitos Humanos no plano interno, para que ela atue como uma agência de diálogo interinstitucional. É claro que no contexto atual é difícil, assim, o governo atual tem outras Eu ia prioridades, perguntar agora. mas Eu ia. eu acho que valeria a pena essa regulamentação. Outros países têm leis específicas. Por exemplo, Colômbia e o Peru Uhum. têm leis específicas para dar esse cumprimento. Uhum. A gente até levou a Krupskaya Ugarte, que é uma professora da Universidade Maior de São Marcos, Uhum. lá para o UFRJ. Uhum. Acho que daqui a uns 2 anos ela vira titular lá. E ela foi a pessoa responsável por dar cumprimento ao caso Castro Castro, que é o caso paradigmático de violência de gênero. Então lá eles têm uma lei de como faz o cumprimento e tem uma secretaria específica para acompanhar que dialoga com os outros órgãos. Então eu acho que essa experiência peruana poderia ser bem interessante para que a gente repense o nosso sistema. Conta pra gente um pouco sobre esse caso Castro Castro que você acabou de citar, por favor. Durante o governo Fujimori, o que aconteceu? Se entrou com tanques e atirando num presídio, que é o presídio Miguel Castro Castro, Uhum. se fechou uma determinada ala feminina Uhum. nesse presídio, Uhum. e as mulheres ficaram assim, sem alimentação, ou jogando sacos de comida por cima do muro, sem acesso a modas, enfim, a necessidades básicas, assim, e teve todo um impacto desproporcional na ala feminina. Então, esse foi o primeiro caso em que a corte parou e aplicou não só as violações à integridade física, mas também à violência de gênero. Então, esse caso peruano dos anos 90 é o que eu chamo de ciclo de casos de acesso à justiça. Enfim, é bastante emblemático esse e outros casos. É a primeira vez que a corte se debruça sobre essa questão de gênero. Cid, eu vou te pedir. Esses e outros casos, assim, para quem quiser ver em mais detalhes, a gente resumiu e analisou lá na Casoteca. Então não precisa ficar desesperado também, se eu estiver falando um pouco mais rápido. Quem quiser ver com calma, tá tudo resumidinho lá no site do nidh.com.br. Perfeito. O Cid, você tá me ouvindo direito? Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Tô. Eu ia te pedir para escolher mais um caso que você acha que é importante para trazer para a gente. E ia te pedir para depois a gente já passar para esse momento de reflexão final em que a gente pensa. Eu queria entender a sua visão sobre o papel da corte agora, né? No Brasil de hoje. Como é que vai ficar essa interação entre o interno e o internacional? Tem alguma coisa que a corte possa fazer para aumentar o seu raio de alcance, para aumentar a sua efetividade diante da situação do Brasil agora ou não? Então, eu queria entender um pouquinho isso, mas queria, se você pudesse, que você abordasse mais um casinho paradigmático, porque os casos são super interessantes e eles ensinam muito pra gente, né? Não, maravilha. Primeiro, assim, como é que eu enxergo a corte? Eu vejo que a Convenção Americana tem status constitucional e se transformou numa Constituição Interamericana. Eu enxergo a corte como um tribunal constitucional transnacional que tem 2 funções básicas. Uma primeira função de proteger as regras do jogo democrático, em especial a liberdade de expressão, enfim, e outros.
porque através da proteção desse debate público, você protege também a democracia. Tem até a Carta Democrática Interamericana. Então não é para a corte também se meter em todos os assuntos de direito interno. Existe também o princípio da margem de apreciação nacional, que é claro que diante dessas violações bárbaras, deve ser aplicado de forma muito restrita e mínima. Mas o prazo para naturalização não é papel da corte falar disso. Cada direito interno, se não for algo discriminatório, que vai dispor sobre isso. No caso da opinião consultiva número 4, que a corte afirma isso expressamente. E, de outro lado, a corte tem uma função imprescindível na proteção de grupos vulnerabilizados por políticas públicas ou econômicas ou de reconhecimento de direitos. Então, ela tem essa função contra-majoritária. E eu acho que no contexto atual, essa função contra-majoritária de proteção de minorias contra a maioria fica ainda mais evidente, é ainda mais forte e mais importante. Eu acho que no cenário da Covid, que a corte até suspendeu as atividades, a gente ia com a clínica para uma audiência pública lá sobre os efeitos da denúncia da Convenção Americana, foi toda a polêmica envolvendo a Venezuela, que a gente não vai entrar, mas tem audiência pública lá sobre isso, que foi suspensa por conta da Covid. A Comissão Interamericana, ela emitiu uma resolução justamente mostrando que tem um impacto desproporcional dessas políticas de confinamento nos grupos vulneráveis, que vão morrer ou vão ser infectados por eles. Então, um caso que eu queria trazer, o mais atual possível, que tem super a ver, é com isso, com essa questão da Covid. É o caso Poblet Viles versus Chile de 2018. É anterior à Covid, mas eu acho que a problemática tem tudo a ver com o atual. Nesse memorial que a clínica fez em parceria com a comissão, a gente resume e trata ele. O que é esse caso? Uma pessoa entrou num hospital público para receber o tratamento lá no Chile, o senhor Poblet, e esse hospital não tinha um respirador. E a pessoa morreu por insuficiência respiratória. Veja, se o sistema de saúde já é tradicionalmente precarizado na América Latina e não é capaz de atender às demandas da população mais vulnerável, num momento de pandemia, em que a tendência é o colapso, e no caso brasileiro, mais casos do que toda a América do Sul juntas. Então, eu acho que esse caso possivelmente vai ser resgatado nos próximos anos, porque a gente vai se deparar com muitas situações como essas, onde o direito à saúde é protegido de forma direta e imediata, com base no artigo 26 da Convenção Americana, que fala do desenvolvimento progressivo. Então, essa judicialização de direitos sociais de forma direta, com base nos direitos individuais da Carta, é a grande novidade hoje. Até o caso de liberdade sindical, que a gente falou no início da live, teve um caso de 2017 também, permitindo essa judicialização de direitos sociais contra o Peru. Então, assim, o protocolo de São Salvador, que nem todos os estados assinaram, que tem um tom mais de normas programáticas, acaba ganhando uma força vinculante a partir do 26 e do direito à vida da Convenção. Então, acho esse caso bem relevante e interessante. Alô? Acho que caiu. O pessoal da live está me escutando? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, agir, eu estou super à disposição. Aqui a defensora falou do caso Azul, de discriminação, mulher trans, tem até o 4 também, da corte, que é super importante.
também. Deixa eu ver quem mais aqui. Jesus Tupã, que entrou agora. Tem alguma pergunta? Enfim, Jesus tem um livro muito bom sobre o controle de convencionalidade. Um tema super atual e relevante que está nessa linha também que a gente falou da Corte Interamericana como Tribunal Constitucional. Não só a Corte é obrigada a realizar esse controle, mas também todo e qualquer juiz no plano interno se torna um juiz interamericano. Tem essa função de defender e dar a Constituição. Pardo, que entrou agora também, Dantas, lá um abraço para o Rio Grande do Norte. Tem um dos melhores livros sobre o Estado de Nacional. Tido acesso a ele, o Estado de coisas inconvencionais, porque tem vários mecanismos de audiência pública, comissão de peritos, para essa questão prisional que a gente falou no início da live. Cadê a Cadê? Bia Araújo. Essas hipóteses. Cadê? Podem gerar responsabilidade. Muito boa essa pergunta. Uma completa omissão do governo federal. Bom, é o seguinte, a Corte Interamericana, Bia, não é penal, não é um tribunal penal em corte que se a gente fosse tem mais a ver com responsabilidade civil. Agora, da relação entre direitos, tem um livro da Raquel e tem o livro também do Carlos, que está aqui na live com a gente. O que agir que o Estado investigue, processe e promova as pessoas que violaram essa questão penal. Na Comissão de Direito Internacional, no NAU, a gente fez essa recomendação que o Brasil, o Estado, é investigar, processar e punir aqueles, enfim, que cometeram crimes contra a saúde pública, etc. Quem mais? Vocês estão me ouvindo? Não sei, é a segunda vez que eu faço live, então muita coisa eu estou aprendendo ainda. Inicial do caso Gomes Jada. Pergunta o Ítalo Marinho. Enfim, você fala, acho que do próprio receber, o presidente recebeu aquele membro do Exército, enfim, que estava investigando, que atuou nesse caso Gomes Lund. A OAB e alguns partidos políticos pediram a manifestação da presidente da corte. Aí a gente tem que aguardar essa questão para a gente ver o tratamento disso e pedir do Lund e do Herzog também. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. Alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, vou fazer o jabá aqui dos meus livros. Além da tese, que eu já mostrei lá no início, tem esse livrinho aqui, ó, com americana, publicado pela Lumen. Tem todos os casos brasileiros resumidos aqui pelos alunos do curso que eu dei lá na escola da AGU. Então a gente fez uma coletânea e todos os casos estão resumidos em 5. Então acho que vale muito a pena dar um. E o outro livro que publicou recentemente seria com o professor Rafael Vasconcelos, da UERJ, professor Eduardo Val, da UF, professor Sidney Guerra, da UERJ, é o Comentários
a Convenção Americana de Direitos Humanos, publicado pelo Instituto Memória do Anthony, lá do Sul. E padronizou, resumo, tem os aspectos doutrinários do sistema interamericano, tem o diálogo com o sistema europeu, africano, o sistema universal, os casos da jurisprudência do sistema interamericano, de modo que é usado até para as minhas aulas, porque é de pós-graduação com o professor Rafael, por conta do meu pós-doutorado, e os alunos ficaram muito, muito bons, assim. Então foi uma coisa bem legal. E a gente recebeu mais uma pergunta do Estupan: sanções internacionais podem ser aplicadas. Bom, a corte ela aplica ou condena o Estado por o que ele chama de indenização justa no 64, 65 da Convenção Americana. Tem tanto o dever de indenizar em dinheiro quanto o dever variado, enfim, de indenizações não pecuniárias, que envolvem obrigações de fazer. Então tem várias espécies de ação. A gente tem, por exemplo, a obrigação de publicar a sentença num veículo de grande aplicação. Você tem o dever de construir uma política pública para as pessoas com deficiência. Por exemplo, no caso da Damião Ximenes Lopes, nos programas de residência médica passou a ter um bloco específico para a pessoa com deficiência. Você pode ter o dever de construir uma placa. Isso varia caso a caso. De memorial, de construir uma escola, enfim, né? É variado essas sanções do caso a caso. Que no início da live perdeu o caso Favela Nova Brasília, mas que há a possibilidade de condenar o Brasil se a habilidade em virtude da letalidade das políticas públicas de segurança. Eu acho assim, você tem que comprovar a relação a um direito humano em concreto. Os casos geralmente são isso, tem uma pessoa ou pessoas. A política pública entra dentro dessa violação de um caso específico de uma pessoa ou grupo de pessoas. Eu não vi ainda uma violação geral, assim, com base simplesmente na lei. Tem uma opinião consultiva 14, você pode, com a convenção, por meio da opinião consultiva. Mas o próprio Estado que tem que pedir, o que é muito difícil de acontecer. Sobre a própria herna. Geralmente, mas ela vai pedir para esclarecimento de uma convenção internacional, é outra pegada. Geralmente quem faz essas solicitações são poucos estados, como Colômbia, Costa Rica, e essa opinião consultiva, ela fala que o que você vai cumprimento é na aplicação da lei que viola a convenção. Então, essa opinião consultiva é até precursora do controle de convencionalidade. Ela não emprega o termo, mas eu acho que faz muito sentido. O lado dele coloca ali. Ponto A, durante a posição dele. Assim, esse é um debate da opinião constitucional que está em curso da convenção. No final, fala que o Estado permanece vinculado durante um ano. Se denuncia a CAD, jurisdição da Corte, ela não produz efeitos imediatos. Isso já foi até tema de um caso Autos versus Peru. O governo anunciou a convenção diante da possibilidade do Peru por conta das violações da lei. Então, assim, por fim, que
dessa live. A gente teve algumas técnicas aqui, mas me explicou, a live eles vão reunir as duas partes, TV do estudo. Quem teve alguma dificuldade vai poder ver essas duas partes lá no IGTV do New Law. Eles ficaram de me mandar o vídeo também, vou tentar botar também no meu IGTV. Estou aprendendo, tudo é muito novo ainda para mim, é minha segunda live. Tenham gostado, enfim, a gente bate bola, é sempre bom essa cena, ver outros temas que, enfim, ainda mais tendo pessoas aqui que são super especialistas no SUS, o CAP, fico até com medo de ter esquecido alguém, mas não é por falta de atenção, não, é só essa dificuldade com essas tecnologias contemporâneas. A New Law, Isabela, novamente, está com vocês. Qualquer coisa, vocês podem me escrever lá no direct do Instagram, vai ser um prazer interagir com vocês. Acho que para confesso que eu não sei como é que eu sim, posso encerrar, Isabela? Sim?